Essa é a nossa grande reportagem de hoje. Este é um momento histórico na vida do país. Tenha respeito. Filhote desequilibrado. Intervalo. 1989. O Brasil estava desesperado por um salvador. E aí aparecem 22 candidatos prometendo salvar o país. Mas essa eleição não foi decidida apenas nas urnas. Ela também foi influenciada por disputas narrativas nos bastidores da televisão. E hoje eu te convido a analisar junto comigo como essa narrativa foi construída em uma das eleições mais importantes da história do Brasil. E a primeira coisa que chama a atenção em 1989 foi 22 candidatos. 22, um recorde absoluto. E por que tanta gente? Porque o Brasil estava num momento único. A primeira eleição direta pós-ditadura, hiperinflação corroendo os salários e José Sarney, que assumiu depois da morte de Tancredo, naquele momento era o político mais odiado do país. Nesse vácuo de poder, todo mundo viu uma brecha e todo mundo tinha um discurso de renovação. Entre esses 22 candidatos, só alguns tinham chance real. E é aqui que a narrativa começa a ficar interessante, porque cada um desses candidatos representava um tipo de personagem político. Vamos aos que mais importavam. Fernando Collor de Mello. Collor era governador de Alagoas e ainda não era um nome consolidado nacionalmente. Mas sua imagem como caçador de marajás já começava a ganhar projeção na televisão. Ele se apresentou como um outsider, ou um cara de fora, que ia caçar marajás e acabar de vez com a corrupção. Luiz Inácio Lula da Silva, o líder sindical que representava a esquerda e a classe trabalhadora brasileira. E teve um candidato que quase explodiu tudo, Silvio Santos. Sim, o apresentador de TV. Ele entrou de última hora, em outubro. Em algumas pesquisas, ele chegou a liderar as intenções de voto. Collor entrou em pânico, mas aí o TSE impugnou a candidatura dele. Ele era concessionário de TV e tinha irregularidades no partido. Com Silvio Santos fora, Collor voltou à liderança. Agora, o que Collor fez para vencer no primeiro turno? Na minha leitura, ele entendeu desde cedo que a política tinha virado um espetáculo televisivo e ele produziu um bom personagem. A série O Caçador de Marajás traz depoimentos de gente que trabalhou com ele na campanha. E fica claro, Collor usava pesquisas de opinião para testar cada fala, cada imagem, cada promessa. Através de pesquisas do jovem Vox Populi, ele descobriu que o brasileiro queria um presidente jovem, enérgico, anti-Sarney e que acabasse com a corrupção de vez. E ele construiu esse personagem. Caçador de Marajás não era só um slogan, era uma narrativa. O herói que ia limpar o país. Collor venceu com 28,5%. Lula ficou em segundo, com 16,1%. E Brizola em terceiro, com 15,5%. Perdeu por apenas 450 mil votos. E agora vamos para o segundo turno, onde a coisa realmente ficou suja. Segundo turno, Collor versus Lula. E aqui a eleição virou outra coisa. Virou uma guerra de classes. A elite contra o povo, o medo do comunismo contra o medo do neoliberalismo. Na tarde do dia 15, no jornal Hoje, no Jornal do Meio-Dia, exibiu um resumo equilibrado de como tinha sido o debate. Roberto Marinho, dono da Globo, assistiu e não gostou. Segundo o jornalista Mário Sérgio Conte, Roberto Marinho teria ordenado que a edição fosse refeita. Ele ligou para Alberico Souza Cruz, diretor de jornalismo, e disse: Collor ganhou o debate. A edição do Hoje foi favorável ao Lula. Faça a matéria correta. Alberico refez a edição para o Jornal Nacional. E essa nova versão foi completamente desequilibrada. Collor ganhou 1 minuto e 12 segundos a mais de tempo. Foram selecionados os melhores momentos de Collor: enfático, seguro, agressivo. E os piores momentos de Lula: gaguejando, errando palavras e parecendo inseguro. 60 milhões de pessoas assistiram a essa edição, 3 dias antes da eleição. 17 de dezembro de 1989, Collor venceu com 53% dos votos. Lula teve 47%. E é importante destacar que isso não é exclusividade de 1989. Esse padrão se repete em eleições, em golpes, em momentos que são importantes para a história nacional.